Olá, então vamos aqui à nossa segunda parte desse Drops aí que nós começamos a fazer sobre o trânsito em julgado, e agora nós vamos falar sobre a tabela price, né? Então nós comentamos no primeiro Drops a respeito do que constava no corpo da sentença concernente à tabela price, dizendo o juiz mais ou menos o seguinte, que como todo mundo sabe, né, a ideia, como já é notório aí, que os juros na tabela price, em qualquer tabela de amortização, diminuem e as parcelas de amortização aumentam, né? Então aqui eu vou passar para você uma tabela de uma obra de matemática financeira, engenharia econômica, né? Não importa aqui qual obra é, porque 95%, 98%, 99% das obras de engenharia econômica, matemática financeira usam a mesma tabela e fazem a mesma coisa. Então eu vou dizer assim, tá tudo errado. Você não precisa acreditar em mim, você precisa pensar com o seu próprio tutano, massa cinzenta, né? Então veja lá, na tabela. O empréstimo de R$1.000, taxa de juros de 6%. Aí você vai lá na matemática financeira, vai no Excel e tal, e calcula, você vai encontrar que a prestação em 3 pagamentos, né? Prestação é R$374,11, né? Esse é o PMT, o mortgage, né? A parcela de amortização de pagamento mensal. 374,11. Aí então nesse livro lá, nessa tabela que está ali, o que se coloca ali? Bom, como a taxa de juros é 6%, né? Então 1.000 vezes 6% dá quanto? R$60, né? R$60. Então, aí no livro lá vai colocar assim, né? O pagamento na primeira prestação é R$60, né? O que sobra vai ser aplicado para amortizar o principal. Tá tudo errado, né? Veja bem, não interessa para mim se 98%, 99% dos livros de matemática financeira dizem isso, porque tá tudo errado. É como fala o Jacan, não se assiste aquele Pesadelo na Cozinha, né? Quando ele fala dos cozinheiros, né? Esse é uma vergonha da profissão. Então aqui, eu não falo dos outros, tem economista, quando começa a pensar desse jeito, é uma vergonha da profissão. Tem que usar o tutano, a massa cinzenta, né? Preste bem atenção. Quando você assume que você tem 3 prestações, né? 3 parcelas, você vai estar admitindo uma exponencial elevada à terceira potência, né? Na curva, terceira potência. Eu pergunto para você, quando é que os juros vão chegar a ser R$60? Exatamente, usando a massa cinzenta. Na elevação da taxa 1,06 elevado à terceira potência, né? Você vai chegar a R$60. Ou seja, na terceira prestação, sobre o montante pago de 374,11, na terceira prestação, na taxa de 6% elevado à terceira potência, o resultado é 60. Morou? Então, veja bem, os juros são crescentes, mas é lógico, é óbvio, elementar, meu caro Watson. Por que os juros são crescentes? Porque a exponencial é crescente. Quando você tem 24 prestações, né? Os juros vão chegar ao ponto máximo na 24ª prestação. Lá você tem o máximo. Então lá naquele ponto se paga o total dos juros que se diriam sobre o saldo devedor, né? 1.000 vezes 6% dá R$60. Então os R$60 vão aparecer na paga da terceira prestação. Daí também se formula o seguinte: a amortização é
decrescente. Você vai pegar 99% dos livros de matemática financeira e você vai ver que fala exatamente o contrário do que eu estou aqui lhe dizendo. Mas falam como vergonha da profissão, vergonha. Por quê? Veja lá, massa cinzenta, tutano que você tem que usar para ser um perito judicial, para ser uma perita, né? A prestação, qual é o valor maior de uma prestação? Eu tenho duas notas, valor nominal de R$100, né? Eu vou te pagar uma agora e a outra daqui a um ano. Qual vale mais? Temos que calcular a inflação. Não, esquece a inflação. Admita só uma taxa de juros qualquer. Quando você admitiu a remuneração do capital sob a forma de taxa de juros, a primeira prestação que você paga agora vale mais do que o que você paga depois. Ou seja, as prestações de amortização são de valor decrescente, porque elas têm um valor nominal igual. Ou seja, as três prestações nesse exemplo são de R$ 374,11. O valor nominal é igual. O valor efetivo vai se reduzindo ao longo do tempo. Compreende? Para isso você tem que fazer as funções de valor presente e valor futuro, né? O valor presente de prestação, de qualquer prestação, você pega e faça a conta, o cálculo. O valor presente de cada prestação que você está pagando, desses R$ 374,11, ele é decrescente, o valor presente diminui. Bah, isso aí você aprende lá nos fundamentos, rudimentos da matemática financeira. No mesmo livro que você pega e faz uma tabela errada dessas, você vai perceber que a pessoa vai ensinar, olha, o valor presente próximo à inicial é sempre maior do que o final. Só que na hora de montar a tabela, monta ao contrário. Por quê? Interesses, né? O Ota Sik escreveu um livro nos anos, acho que 70, por aí, 70 e pouquinho, né? O Ota Sik escreveu A Terceira Via, né? O grande problema para ele, para a sociedade socialista, ele achava assim, né? Que havia conflitos de interesse. Então preste bem atenção lá, ó. Economista tem a obrigação de saber isso. As outras profissões eu não sei, não vou falar das outras. O economista tem a obrigação. E também não devia estar mentindo, né, nos livros de matemática financeira. Os juros são crescentes. Os juros são crescentes. E a amortização é decrescente. Para isso precisa entender de economia. E para isso tem que ter economista perito, né? Economista mulher, economista homem, tem que poder falar a verdade das coisas. Não ficar enrolando, né? Não, mentir não é bom. Então, veja bem, eu estou falando assim, ó, pode ser que nos livros de matemática financeira a pessoa não saiba, né? Está lá ensinando os outros sem de fato saber a matéria. E aqui agora, não é porque eu estou falando isso que você tem que acreditar. Faz a conta. Tem lá o fórum, no Corecon Paraná, tem um fórum, né? Você duvida do que eu estou falando? Pois ponha lá um exemplo de cálculo lá que eu respondo lá, né? Entendeu? Participe dos meus cursos, discuta. Para ver se eu tenho ou não tenho razão. Agora, isso você tem que fazer por tua própria cabeça, teu tutano, tua mente, né? Aí não interessa se o juiz colocou lá no fundamento da sentença que os juros vão diminuindo, né? Juros não diminuem, juros aumentam, porque exponencial aumenta, né? Matemática financeira, matemática básica, fundamental, cálculo, né? Se você não entender que os juros aumentam, você está ferrado. Juros aumentam, não diminuem. E o que diminui é o valor em relação ao principal, porque passa o transcurso temporal, o valor diminui com o tempo, né? O tempo afeta o valor que é pago. Beleza? Então, tabela price, juros são crescentes, porque é uma exponencial, né? E a prestação, a amortização é decrescente, porque o valor da amortização, ele diminui com o tempo. Quanto mais longe do ponto inicial, menor valor tem. Tá bom? Isso aí, básico, fundamental, né? E quem pensar diferente é a vergonha da profissão. Um abraço aí, até a próxima.